E aí, estamos de volta para falar da competência 2, é aquela competência que eu já falei para você, que exige 3 coisas de você. Ora, então vamos lá, vamos ver a correção da redação, como eu já disse, é dividida em 5 níveis. O nível maior, você tira 200 pontos, e o nível menor, você tira 0 pontos. Então, a sua nota é dada de 40 em 40 pontos. E isso você pode falar assim, mas eu tirei 980 na redação, como é que você é de 40 em 40? Porque um corretor te deu 1.000, o outro te deu 960, juntam-se as duas notas, elas são somadas e divididas por 2, por isso que deu 980. Mas o corretor atribui notas de 40 em 40 pontos. Aqui, 0 ponto é fuga ao tema. Se você fugir ao tema, e é muito comum isso, fugir ou tangenciar o tema, mas a fuga você leva 0. Não, 0 pontos. Não atendimento à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Também. Nesses 2 casos, não é só nessa competência que você vai levar 0, não. Você leva 0 na redação inteira. Então, cuidado para não fugir ao tema. Depois nós vamos ver quantos fugiram ao tema nos 2 últimos Enems. 40 pontos. Apresenta o assunto. Então, tangenciando o tema. Nós vamos ver a diferença de assunto e tema daqui a pouquinho. Ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo com traços constantes de outros tipos textuais. Ou seja, talvez textos injuntivos, é muito comum. Injuntivo é aquele texto que é palavra de ordem, né? Que se gritava por aí, o povo unido jamais será vencido. Isso aí é texto injuntivo. Ou as pequenas histórias, as historietas aí, o cara vai narrar uma história, vai contar uma história, aí também não pode, né? Então, ou você passar assim, raspando pelo tema. Então, quando você passa raspando o tema, você tangencia o tema. Então, aí você só tira 40 pontos. 80 pontos. Desenvolve o tema recorrendo à cópia dos trechos dos textos motivadores. Aí o problema. Não se deve copiar, não se pode copiar texto motivador. De forma alguma. O que você pode fazer, e para isso servem os textos motivadores, é você olhar as ideias que o texto motivador está lhe mostrando, lhe indicando, e a partir dessas ideias construir as suas próprias relações cognitivas, o seu próprio pensamento a respeito daquele tema. É para isso que servem os textos motivadores. É para delimitar o tema e também para orientar o aluno para que ele saiba sobre o que ele tem que falar. Tá? Ou melhor, né? Escrever. Falar é força de expressão. Então, faz cópia do texto ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo nós já falamos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Apresentação de uma tese, de uma ideia que você tem que defender, e defendê-la através de argumentos, e apresentar uma proposta de intervenção que não é solução para o problema. É apenas um enfrentamento, porque tem problema, vocês sabem, que não tem solução a curto, nem médio e talvez nem a longo prazo. Temos problemas estruturais nesse país que demorarão séculos para serem
resolvidos ou mitigados, minimizados. 120 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível. Eu sempre digo, quem fala o que todo mundo fala, não fala nada. Quem escreve o que todo mundo escreve, também não escreve nada. Você precisa apresentar uma argumentação que não seja tão comum, tão óbvia, tão previsível, né? Domina mais ou menos, um domínio mediano do texto dissertativo argumentativo. É um texto sem progressão, é um texto com pouca articulação entre as palavras, entre as frases, entre os parágrafos, né? E desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta um bom domínio do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Aí, ó, já falei que o texto tem que ter a introdução, que é a proposição, o desenvolvimento, que é onde você vai desenvolver os seus argumentos, onde você vai argumentar em defesa da sua tese, e você vai ter que apresentar uma conclusão com uma proposta de intervenção e tudo relacionado a essa proposta. Tá? E 200 pontos, que é o ideal. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente. A argumentação é consistente quando ela se relaciona perfeitamente à tese e você apresenta um repertório sociocultural produtivo, ou seja, repertório sociocultural produtivo é aquele que está extremamente vinculado à questão discutida no tema, o problema discutido no tema, né? E apresenta um excelente domínio do texto dissertativo argumentativo, ou seja, o texto tem as 3 partes, o texto tem a tese, o texto tem os argumentos relacionados à tese, né, defendendo a tese, justificando a tese, e a proposta de intervenção está relacionada também à tese e aos argumentos. O texto tem que ter uma unidade, essa unidade tem que ser explicitada na confecção do texto, né? E nós vamos ver como é que isso acontece. Então, essa é a competência 2, e eu espero que você tenha entendido que são 3 coisas, né? Primeiro, você tem que compreender perfeitamente o tema. Isso. Segundo, você tem que ter domínio da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Isso. E você tem que ter um repertório sociocultural condizente com a sua tese e os seus argumentos. Isso. Então, como diria o Chaves, isso, né? São 3 issos aí. Agora, nós vamos falar da competência 3. Agora, nós vamos falar da competência 3. Essa competência, ela é, vamos dizer assim, invisível ao texto. Ela não está presente fisicamente, mas ela trata da coerência textual. E o que é esse negócio de coerência? Eu não sei o que é coerência. Coerência é lógica, a lógica do texto. Coerência é a inteligibilidade do texto. Ou seja, as suas ideias precisam, quando juntas, fazerem sentido, direcionarem o texto para uma determinada conclusão. Então, observemos os critérios aqui. 0 ponto. Apresenta informações, fatos e opiniões não relacionadas ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Lógico, né? Os fatos não estão relacionados ao tema e então você não defendeu um ponto de vista.
Então, você leva 0 nessa competência. Apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema, incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. Também 40, eu acho que nem tem que discutir isso. 80. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores em defesa de um ponto de vista. Ou seja, você, apesar de apresentar fatos e opiniões, informações relacionadas ao tema, você pegou as ideias do texto motivador e apresentou ali. Ou você apresentou de forma desorganizada, prejudicando o entendimento, portanto, a inteligibilidade do texto. Lembre-se, o texto tem que ter coerência interna e externa. Os argumentos, eles têm que ser possíveis de acontecer a coisa. Não dá para você, se nós tivermos um tema como a crise hídrica brasileira, ou a crise hídrica mundial, não dá para você ficar falando em buscar água em Marte, né? Porque lá nem tem em estado líquido essa água. Talvez no subsolo, mas na superfície marciana nós não sabemos o que tem. E mesmo que tivesse, seria algo extremamente caro, portanto imponderável, portanto sem nenhuma lógica, né? Sem nenhuma coerência essa solução. É mais fácil você pensar no aquífero Guarani, que está aqui embaixo no subsolo de quase todo o Brasil, uma reserva de água gigantesca. Bom, mas vamos para 120 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema, limitados aos elementos dos textos motivadores e pouco organizados, em defesa de um ponto de vista. Olha, 120 não é o que nós queremos ainda. Como eu disse para vocês, eu quero discutir daqui para cima. 160. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada, com indícios de autoria em defesa de um ponto de vista. Esse indício de autoria que eu quero discutir com você. Porque às vezes quando você lê assim, indício de autoria, você fala, ai, eu tenho 5 horas e meia para fazer uma prova, dessas 5 horas e meia, 4 horas e meia eu vou dedicar às questões de múltipla escolha, afinal são 90 questões, então eu tenho 1 hora para produzir o texto. Se você forçar um pouquinho, você vai ter 1h10, 1h20, não mais que isso, porque senão você não resolve o restante da prova. Não resolve. Então, você fala assim, como que eu ainda vou fazer algo autoral? O indício de autoria aqui, nesse caso, ou a autoria, né, aqui nos 200 pontos, é o seguinte, é você saber usar advérbios, locuções adverbiais, que configurem essa autoria, que configurem essa opinião. E também fazer relações com o seu conhecimento de mundo, com o seu repertório sociocultural, condizentes com o tema, relacionados ao tema, à tese, aos argumentos. É isso que a autoria não precisa inventar nada. O que tinha que ser dito já está dito. Você precisa organizar a forma como você vai mostrar isso que já foi dito por alguém em um outro tempo. Tá? Então, os 200 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. Essa é a competência 3, que trata da coerência.
textual, da lógica textual, da inteligibilidade textual. E você não precisa fazer essa cara de desespero agora que já sabe como é que você deve agir diante dessa lógica interna e externa que o seu texto precisa ter. Agora nós vamos falar da competência 4. Essa sim. Se você espelhou a sua redação lá na página do INEP, do Enem passado, se você olhou quanto você tirou em cada uma das competências, você nem sabia que isso é possível, né? Claro que isso é possível. Basta você acessar a página do INEP, colocar o seu CPF lá e pedir para ver a sua redação. Você vai ver a sua redação lá, escrita, com a sua letra, tudo certinho, é a sua redação mesmo. E em seguida, uma página comentando cada uma das competências e por que que você tirou aquela nota. Tá? Então, como eu já disse, cada competência vale 200 pontos, que varia de 40 em 40. Na competência 4, 0 ponto. Não articula as informações. Isso é muito comum. Tem gente que não consegue fazer 3 frases, 3 orações em sequência. Tem dificuldade. Então, leva 0 mesmo. Articula as partes do texto de forma precária. É aquele texto que você não consegue entender, tem que ficar voltando. 80. Articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações e apresenta um repertório limitado de recursos coesivos. Olha aqui essa palavra, repertório limitado, limitado de recursos coesivos. Nós já vimos quais são os principais recursos coesivos. São as conjunções, as preposições, os advérbios, as locuções adverbiais, os tempos verbais, tal. Então, nós vamos ver isso detalhadamente. Bom, 120 pontos. Articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações e apresenta repertório pouco diversificado. Aqui é limitado, aqui é pouco diversificado. 160 pontos, que é o aceitável. Articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado e recursos coesivos. Ah, você cometeu algum errinho de concordância e tal, mas você tem recurso coesivo, 160. E 200 pontos, articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Pronto. É isso aqui que nós almejamos, isso nós vamos conseguir ver mais adiante no texto, inclusive com exemplo de redação nota 1000 e tal. Agora, quando chega nessa parte do texto, porque você não gosta de estudar orações coordenadas, e especialmente orações subordinadas, porque você tem dificuldade em fazer as análises sintáticas, você termina fazendo essa cara de desespero por causa de uma competência que, a rigor, não é tão complicada assim. E vamos tirar essa cara de espanto e de pavor e vamos pensar um pouquinho que a competência 4 cobra de você coesão textual. E nós temos 2 tipos de coesão textual, a gramatical e a lexical. Detalhe, tem outras classificações diferentes dessa, tá? Tem outras. Eu escolhi essa porque considero a mais didática. Então, observemos. A coesão gramatical, ela pode ser frásica, interfrásica, temporal, referencial. Todas são importantes, mas talvez você tenha dificuldade na referencial. Mas vamos uma por uma. A frásica é quando a coesão se dá
dentro da frase, ela é bonita e inteligente. Esse e está ligando o bonita ao inteligente. Mas como que eu falo isso de outra maneira? Ela não só é bonita, como também é inteligente. Não só, como também une esses dois qualificativos, esses dois adjetivos, bonita e inteligente, e tem a mesma função de e. Agora imagine o corretor, se ele lê assim, ela é bonita e inteligente, ou se ele ler, ela não só é bonita, como também inteligente. É diferente. Então é por isso que você precisa dominar os conectores. Então a frase que é quando a coesão se dá dentro da frase. A interfrase, que é quando você junta duas frases. Então é muito fácil, né? O Brasil jogou bem e os Estados Unidos jogaram mal. Então eu tenho duas frases, liguei essas duas frases com um e. É uma junção. Atemporal. Atemporal dá a ideia de tempo. Então você diz assim, antes da internet, as pessoas conversavam mais, faziam mais exercícios. Agora, tornaram-se mais sedentárias, mais acomodadas. Então, antes da internet, depois da internet, antes e depois da ideia de tempo, agora da ideia de tempo, né? E você tem as locuções adverbiais, e aí algumas palavras que também te traduzem em tempo, da ideia de tempo. Por exemplo, na Idade Antiga, na Idade Antiga você já remete à ideia de tempo. E não tem nenhum advérbio aí. A referencial ela acontece por dois processos. Por anáfora e catáfora. Você não precisa memorizar esses nomes feios, não. Mas, o que eles significam, o que eles traduzem? A anáfora é sempre uma retomada de uma ideia. E você, para não repetir a ideia, né? Você usa um pronome, você usa uma palavra que faça referência àquela ideia. Por exemplo, a corrupção é um dos maiores males do país. Vírgula. Esse problema, não é esse problema. Qual que é o problema? A corrupção. Então, o pronome esse, o pronome demonstrativo esse, retoma a corrupção. Então, aí foi feita uma anáfora. Agora, a catáfora é o contrário, é uma antecipação. Eu antecipo o problema. Eu digo assim, a solução para o Brasil é esta. 2 pontos. Acabar com a corrupção. Então, esta antecipa o que vai ser dito, né? A corrupção. Então, você viu que o essa, anáfora, o esta, catáfora. Então, não é só esses pronomes, né? Mas o esse, o essa, o nesse, o isso, o nisso, sempre relacionados a anáfora. O, este, esta, neste, nesta, nisto, sempre relacionado a
catáfora. Então, anáfora é retomada de uma ideia, catáfora é a antecipação de uma ideia. Aí vamos para o outro lado, a coesão lexical, a reiteração. Reiteração é repetição de palavras. Então, eu posso fazer, na minha redação, eu posso reiterar através da paráfrase, que é você escrever uma ideia de forma diferente, ou eu posso repetir, para enfatizar apenas, algumas palavras, né? E a substituição? Aquilo que nós havíamos dito antes. Por exemplo, a sinonímia, a antonímia, a hiperonímia e a hiponímia. Sinonímia, você sabe, e aqui o sinonímia ficou sem acento, eu que tenho que colocar o acento aqui em sinonímia, paroxítona terminada em ditongo crescente. A sinonímia, sinônimo, acabou, sinônimo, certo? É você saber usar os sinônimos. Antonímias são antônimos, e hiperonímia e hiponímia, essas duas só acontecem quando você tem duas ou mais palavras relacionadas. Por exemplo, eu digo assim, os cetáceos, estou entrando lá na aula de biologia do professor João, os cetáceos são os maiores mamíferos do mundo, inclusive a baleia cachalote pode atingir mais de 30 metros. Olha bem, eu falei cetáceos, mamíferos, baleia e cachalote. Quando você estabelecer uma hierarquia nessas palavras, você vai ver que mamíferos engloba cetáceos, que engloba baleias, que engloba cachalote. O que for maior é hiperônimo, o que for menor é hipônimo. E aí varia dependendo da relação entre as palavras. Aqui é só uma ideia para você, nós vamos ter uma aula só de conectores, e é só uma ideia para você ter uma ideia de coesão, e você vai precisar saber as classes das palavras, porque você vai ter que usar artigo, você vai ter que usar advérbio, preposição, conjunção, né? Você vai ter que usar pronome, às vezes numeral, tempos verbais, adjetivos, claro, substantivos. Interjeição você não vai usar na sua redação. Mas essas são as 10 classes de palavras que nós temos, né? E quando a gente vê a coesão assim, claro que ela fica mais fácil. Num próximo encontro nós vamos falar sobre a última das competências, talvez a mais difícil delas, que é a competência 5, onde você tem que fazer obrigatoriamente uma proposta de intervenção.